Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Jonathan Aguiar e todos vocês estão no canal, no Instagram do Poeta J. É uma alegria imensa ter esse contato especial, sabe? Virtual com todos vocês, nesse momento onde todos estão dentro das suas casas. Assim acredito que todos estão dentro das suas casas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Que a gente tem vivido aqui no Brasil e em todos os outros espaços essa questão da quarentena, onde a gente precisa estar dentro das nossas casas, cuidando um dos outros. Quando a gente liga a TV, a gente se depara com diversas notícias sobre coronavírus, que é o próprio Covid-19, e entre outros assuntos. Eu sei que a gente vai sendo bombardeado de inúmeras informações. E durante essa semana, eu recebi um convite especial do meu editor-chefe, o Pedro, da editora WAK, onde não mediu esforços de fazer uma parceria e, ao mesmo tempo, de pensar um espaço virtual de formação para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, sabe? De pensar um pouco nessa educação sobre o que fazer nesse momento que a gente tem vivido. Com isso, eu vou convidar para esse bate-papo especial o professor, o doutor em saúde pública, Eduardo. Deixa eu ver aqui, chamar o Eduardo, que está em São Paulo. Minha colinha, gente, que eu não posso me perder. Convidar o Eduardo para o espaço Tira Dúvidas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse bate-papo que vai acontecer e, ao mesmo tempo, anotassem, né, as suas dúvidas, as suas sugestões, porque eu vou abrir para esse debate. Chamando Eduardo Santana, que é doutor. Olá, Eduardo, tudo bem? E aí, Jota, tudo bem? Consegue me ouvir? Eu te vejo bem, te ouço bem, só que você tá torto, eu tô de um lado, acho que eu tenho que virar a câmera aqui, não? Isso, vira sua câmera, coloque ela na vertical. E aí fica mais fácil para a gente bater esse bate-papo hoje. Pronto, Opa, ótimo. joia. E aí, tudo certinho, Eduardo? Tudo certo, estava acompanhando a sua alegria aí, estava dando risada com você. A gente tenta se alegrar dentro de casa, né? Tá certo, é isso mesmo. É o caminho. Eduardo, eu tenho que agradecer a sua parceria, onde a própria editora WAK não mediu esforços de juntar dois autores da própria casa para debater esses assuntos, né, que têm propagado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, sobretudo as dúvidas que temos em relação ao próprio Covid-19. E aí, com isso, né, eu convido a você a falar um pouco mais. Qual é o assunto, doutor? Bom, o assunto do momento, ele está chamando muita atenção das pessoas e, na verdade, parece ser o único assunto, né? É aquilo que a gente mais ouve falar nas redes sociais, na TV e tal. Eu vejo aí três grupos de pessoas, né? Aquelas que estão acompanhando a TV e, ao final do dia, ficam bastante apavoradas com tudo que veem e ouvem, né? Nas redes de rádio e na TV. E muitas delas começam a reproduzir essas coisas nas redes sociais, claro, considerando também a forma com que elas interpretam as informações. Esse é um grupo de pessoas. Vejo também um segundo grupo de pessoas que se isola também das informações, não querem nem saber do que está acontecendo, deixa tudo isso para lá, isso não é comigo, não tenho relação com isso e não vou falar sobre o assunto. É um grupo menor, mas é um grupo que existe. E tem um terceiro grupo que é o grupo menor de todos, mas eu acho que é o melhor deles, que é aquele grupo que está preparado para o enfrentamento. É aquele grupo que está fazendo o que tem que fazer, é aquele grupo que não está simplesmente levando informações que desconhece, né? Já que eu não sei falar sobre isso, eu evito, eu falo das coisas que eu sei e daquelas que eu tenho certeza, e eu estou tomando todas as atitudes que
estamos sendo orientados a tomar, estamos fazendo as coisas que os outros países também fizeram, e estou consciente, estou calmo, eu não estou com medo, eu estou com coragem, mas eu estou tomando todos os cuidados necessários. Então não se trata de ter medo, mas é de ter preocupação e de ter responsabilidade consigo, né, e com o próximo. Porque também eu ouvi uma frase bem legal que reflete essas atitudes, né, que precisam ser tomadas. Não é sobre se contaminar, é sobre não transmitir. Então, as pessoas que são saudáveis, jovens, que não têm nenhum tipo de doença crônica e tal, elas vão ter contato com o vírus e nada demais vai acontecer com elas. O problema é que essa pessoa pode viver junto com a avó, ou pode ter um vizinho idoso, ou pode ter contato com uma pessoa que tem enfisema ou diabetes, e aí você vai facilitar com que essa pessoa fique bem mal por sua causa, né? Então, basicamente o que a gente tem que fazer é com calma, tranquilidade, serenidade, seguir as orientações do governo, porque nós estamos nos espelhando em outros países. As coisas já aconteceram em outros países, nós já temos o exemplo, não é isso? E se a gente já tem o exemplo, a gente já sabe melhor o que fazer. Basicamente essa é a introdução. Ótimo, Eduardo. Ótimo, Eduardo. Diante dessa sua fala, eu começo a pensar nos possíveis encaminhamentos. O primeiro movimento é se informar. A gente está recebendo um bombardeio, né, de informações, ao mesmo tempo saber filtrar essas informações. Não tem sido fácil, acredito eu, para toda essa população brasileira, de um modo específico para nós que estamos aqui no Brasil, eu aqui no Rio de Janeiro, você aí em São Paulo, por estarmos de fato em estados onde está em grande alerta, sabe? E aí eu queria te ouvir um pouco mais, até por você ser um especialista, um doutor em saúde pública, que tipo de encaminhamentos podemos fazer frente a essa situação que está posta, de caos? Claro que você trouxe alguns pontos, mas eu queria te ouvir para ajudar outras pessoas. Porque, assim, nessa página, no meu próprio perfil, existem donas de casa que estão nos assistindo, jovens, idosos. E aí, o que a gente pode fazer como pesquisadores que somos, eu sou da área da educação, você da área da saúde, de ajudar essas pessoas a ter uma conscientização mais clara, se é isso se eu posso dizer. Certo. Então, acho que a primeira preocupação é conhecer bem o que está acontecendo e conhecer bem o nosso país. Nós não estamos livres da dengue, nós não estamos livres do sarampo, nós não estamos livres da febre amarela e nós não estamos livres do corona. O corona é um vírus novo, né? Portanto, ele vai contaminar mais pessoas, elas vão manifestar mais sintomas. Mas a primeira coisa que aquela pessoa que está em casa tem que tomar cuidado e se lembrar é que as outras coisas também existem. E a gente também tem que tomar cuidado com elas. A dengue, por exemplo, eu peguei alguns dados aqui para mostrar. A dengue no ano passado infectou 1,5 milhão de pessoas. Foram 1,5 milhão de casos notificados de dengue. 20 mil pegaram aquela forma mais grave da dengue. E dessas 20 mil foram 782 mortes, quer dizer, 3,8%, quase 4%. Quando a gente olha para o corona, na China foram 20 mil infectados e 425 mortes. Então, um número parecido de infectados e um número menor de mortes. 2%, pouco mais de 2%. Significa que, do ponto de vista de letalidade, a forma mais grave da dengue é mais perigosa do que o corona. Então, o que as donas de casa também têm que se preocupar? Em evitar água parada, né? E tomar todos os cuidados com o mosquito da dengue, claro, repelente, todas as outras formas possíveis de evitar isso, porque você pode ficar em casa, mas esquecer que você tem que cuidar dessas coisas também. Você não pega a gripe, mas você pega dengue. E os hospitais, eles estão se preparando para o corona, não é? E veja que não é só o corona. Muitas pessoas com dengue também podem precisar de hospital. Ainda falando de morte, eu falei dos dados da China, né? No Brasil,
até o último boletim que eu vi, né, isso está sendo, obviamente, a gente está tendo novas informações, mas eu vi pela manhã, a gente já tem mais de 1.000 casos notificados e 18 mortes, né? Então a gente está com uma letalidade de 2%, perto de 2%, meio parecido com a China, né? Então, isso inspira cuidados maiores no Brasil, porque em relação à Itália, em relação à Espanha, porque a dengue não está lá, mas a dengue está aqui. O sarampo não está lá, mas o sarampo está aqui. A febre amarela não está lá, mas a febre amarela está aqui. Então, basicamente é Eduardo, isso. é interessante, Eduardo, quando você faz esse panorama em relação a essas outras doenças que estão postas, né, no território brasileiro, da gente entender toda essa dimensão. Existe o Covid-19, mas existe todas as outras situações. E aí, qual é o enfrentamento que podemos fazer? É o esclarecer, é buscar conhecimento frente a todas essas doenças. Existe vacinação contra o próprio sarampo, boa parte da população, algumas pensam, não vou levar meu filho para poder levar essa vacinação, vou adiar, mas isso é importante, sabe, esse alerta da população. As vacinas são interessantes, porque a gente vê um movimento de algumas pessoas dizendo, que vacina é essa, para já matar a população? Não, tem especialistas, não é verdade? Tem especialistas, médicos, pesquisadores que estão vinculados a instituições públicas, o próprio SUS, né, que vem sendo tão massacrado, atacado, as nossas universidades. Agora, o que nos espera é unir forças também com esses pesquisadores, sabe? E aí eu fico muito feliz quando eu escuto da sua parte você trazendo esse panorama. Mas, a partir daí, eu começo a surgir também algumas dúvidas. E das pessoas que moram dentro da favela? E das pessoas que são moradores de rua frente a essa situação que está posta? O que fazer? Existe algum dado, alguma pesquisa científica que está sendo desenvolvida? Porque algo que eu sinto, por ser doutorando da UFRJ, e algo que eu também busco fazer é trazer esse conhecimento para aquela pessoa que está lá na ponta, com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, que nunca chegaram e nunca pisaram, até o dado momento, à universidade pública, fazer esse diálogo, sabe? Essa ponte. Aí eu queria te ouvir um pouquinho, amigo. Tudo bem, olha, em relação à vacina contra o corona, a gente não pode ter tantas esperanças de algo rápido, porque as vacinas vão demorar para ficarem prontas se elas existirem. Tem muitos centros tentando, mas isso deve demorar em torno de 1 ano e meio, 2 anos, não é para agora. Em relação a medicamento, viram que o medicamento que se usa para malária, contra a malária, pode ser eficiente contra o corona, né? Porém, o estudo é muito incipiente, ainda é com um número pequeno de pacientes, e aí não se tem certeza sobre isso, mas também é melhor guardar essa oportunidade para aqueles que estão realmente ruins, estão internados em hospitais, né, para tentar usar esse tipo de medicamento. O que a gente pode fazer, que eu vejo pouco as pessoas falando, é sobre o fortalecimento do sistema imunológico. Coisas simples, como alimentação, exposição ao sol, sono, já que nós estamos em quarentena, muita gente que está com sono atrasado, né? Trabalha muito, chega muito tarde, acorda muito cedo. O sono regular, ele recupera o sistema imunológico. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, sobre como melhorar o sistema imunológico. Aí eu tenho algumas dicas. O sono regular Ótimo. é um. Fala Ok? aí. O sono regular é um. Atividade física dentro daquilo que é possível de se fazer dentro de casa também é, né? A gente encontra fácil na internet de como fazer exercício nos degraus, como fazer exercício com coisas simples, elásticos em casa, é importante também. E alimentação, primeiro, vitamina C. Aqueles que podem suplementar, ótimo. Aqueles que não podem, porque custa caro, alguns alimentos, como o suco, né? Ou então a própria fruta. Laranja, goiaba, acerola, brócolis, tomate também são alimentos que têm vitamina C e que você pode enriquecer sua família com essas coisas, né? É muito bom. E a vitamina D,
que é aquela que nosso próprio corpo produz na exposição ao sol, principalmente da palma da mão no sol por 10, 15 minutos, também faz uma mediação e pode melhorar a nossa relação no momento de algum processo inflamatório e tal. Existem controvérsias sobre isso. Existem estudos que dizem que sim, e existem estudos que contestam que a vitamina D, essa do sol, ela é importante para isso. Porém, não custa nada, né? Se existem pessoas e pesquisadores que apostam nisso, não custa nada você fazer uma exposição ao sol nesse período, mesmo que de dentro de casa ou no quintal. Eu falo da palma da mão porque é quando tem a maior absorção, né, da energia solar e você vai produzir mais vitamina D. Seriam essas 4 coisas, Jota. Vitamina D, exposição ao sol. Alguns alimentos têm vitamina D, o atum enlatado tem vitamina D, a sardinha tem vitamina D e a gema do ovo também. Não são alimentos caros, tá certo que a sardinha, acho que hoje em dia já não é mais tão barata, né? Mas são alimentos que também vão te ajudar a produzir vitamina D. Por outro lado, a vitamina C, todo mundo conhece as frutas que têm vitamina C. A atividade física, que pode ser o mais difícil de fazer nesse momento, e o sono regular, que é por onde a gente pode começar, né, Jota? Já que a gente está aqui em quarentena, é por onde a gente pode começar para a gente se preparar, porque mesmo que isso seja assustador para alguns, mas precisa ser dito, é possível que nos grandes centros urbanos, que até o final desse ano, toda a população tenha contato com o vírus. O que não significa que a população vai ficar doente. Contato com o vírus, porque tem gente que nem vai manifestar sintoma nenhum, né? E talvez a taxa de mortalidade no Brasil seja como foi na China até o final. Permaneça aí baixa e tal. Isso não quer dizer que a gente tenha que sair nas ruas, porque aí a gente vai contaminar todo mundo junto ao mesmo tempo, e aí a gente não vai conseguir conter ou atender todas as pessoas. Esse é o motivo da quarentena, não é não pegar, é fazer com que seja de uma forma, considerando o tempo, né, em um período mais alargado, e que a gente possa desenvolver a imunidade dentro da própria população também. Sim, que seja uma situação mais leve, né, Eduardo? Exatamente. Até porque, pensando na dimensão do próprio Sistema Único de Saúde, eu posso observar que no Rio de Janeiro, se você está com uma dor de cabeça, não é nem a dor de cabeça de fato, mas se você está passando por algum sintoma ligado a outras doenças, você chega a esse Sistema Único de Saúde, algumas vezes você não consegue nem o mínimo desse atendimento. A gente tem visto isso nos noticiários, sabe? Então, é para poder não... mas ainda aumentar a quantidade de pessoas dentro, procurando, nesse momento, esse atendimento. Isso. O ideal é procurar mesmo o sistema quando você tiver sintomas. Senão você pode ter uma outra coisa mais simples, você se expõe em um pronto-socorro, em um serviço de saúde, e lá você contrai, né? Verdade. Covid e outras coisas. Você pode estar lá junto de novo, com pessoas com sarampo. Veja, uma pessoa com sarampo pode transmitir até para 15 pessoas, é o que dizem as estatísticas. E uma pessoa com corona pode transmitir até 2 ou 3 pessoas. Quer dizer, a transmissibilidade do sarampo é muito maior. Só que o sarampo dificilmente mata. Eu peguei também um dado do ano passado, o sarampo teve 15 mortes entre 16 mil infectados. Mas também você não está, né, a fim de se expor a isso. Então é bom ir ao pronto-socorro se tiver tosse seca, se tiver febre, se tiver alguma dificuldade de respirar, porque aí sim você vai precisar de uma assistência dos profissionais de saúde para identificação e orientação sobre o que fazer. Entendi, Eduardo. O nosso tempo assim, é um pouquinho curto, não é um tempo muito grande. Eu vou abrir para as perguntas. Eu sei que a gente já começou a receber algumas. Deixa eu ver aqui. Tem o da Cris Madanello, que ela diz o seguinte. Espera aqui. O grande desafio da Itália foi lidar com os velhos. E o desafio do Brasil? Seriam as diferenças sociais? Olha, a expectativa de vida lá é maior e a proporção de pessoas com mais de 60 anos lá também é maior, né? Então, por isso que a dificuldade deles foi essa.
eu acho que a pergunta dela é boa e ela compreendeu bem. Aqui, sim, as diferenças sociais vão fazer mais diferença, não só por causa do corona, mas justamente porque a gente começou a falar sobre as outras doenças no começo da nossa conversa, né? A situação endêmica aqui já é diferente. Independente de corona, nós já teríamos chance de ter um surto de dengue. Nós temos cidades aqui no interior de São Paulo, como Presidente Prudente, por exemplo, que decretou calamidade pública por causa da dengue, não por causa do corona. Então, com certeza, ela está correta nesse pensamento. As diferenças sociais não sei se vão ser o principal motivo. Eu acho que ainda vão morrer mais idosos no Brasil, como na Itália. Mas, com certeza, as diferenças sociais aqui podem impactar negativamente no nosso desempenho frente a essa doença. E assim, eu queria até complementar um pouco, Eduardo, em relação a essa questão até da própria diferença social. No meu caso específico, eu estou vinculado, né, no meu processo de doutoramento à própria UFRJ. E aí, durante esses meus estudos de doutorado, eu tenho contato com diversas pessoas, sobretudo pessoas que não vivem também dentro da própria favela. No meu caso específico, eu estou de quarentena dentro da minha residência. O meu companheiro, o meu irmão, eles estão saindo para trabalhar. E aí bate uma certa angústia, sabe? É interessante esse bate-papo, que você começa também a dizer um pouco mais sobre a sua vida, como é que você está entendendo essas dimensões todas. E aí bate essa angústia, acredito que não é só minha, mas de algumas pessoas também, onde você tem seus queridos, né? Seu irmão, seu companheiro, que tem que sair para trabalhar. E aí você fala assim, poxa, e agora? O que eu faço? O meu irmão, ele trabalha em uma empresa que é ligada à questão do alimento, né? Distribuição de alimento. Então, eu vejo e percebo que não vai parar, sabe? Porque vai precisar ainda continuar abastecendo os supermercados. Já o meu companheiro, ele já atua dentro de um hospital, sabe? Na parte do faturamento, é uma parte administrativa. Então, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar o que fazer diante disso tudo. E aí eu acho que cabe a nós, né, que estamos dentro de quarentena, buscar também outras formas para poder lidar com essa angústia. Organizando o seu próprio tempo dentro de casa, assistindo filme. Estou tentando, mas acho que vou conseguir, sabe? Olha só, Jota, essas pessoas que saem e voltam, por mais que seja simples, existe uma coisa caseira que tem comprovação científica, que é a água morna com sal. Você tem recomendações até do Conselho Regional de Medicina aí do Rio de Janeiro, que o gargarejo com água morna com sal elimina vírus, todos eles, relacionados à gripe, influenza e provavelmente o corona também. Então essas pessoas que saem, que precisam trabalhar, mesmo que elas não tenham sintomas ou tenham algum pigarro ou coisa do gênero, elas já podem toda noite fazer essa lavagem da garganta. Com cuidado, gotas no nariz também ajudam, mas aí com mais cuidado, porque a água morna, né? Tem que ter cuidado para não se queimar internamente, a mucosa e tal. E uma outra coisa são os sapatos. Parece que o vírus sobrevive por 9 horas também no chão, por isso que a China fazia toda aquela limpeza, né, com os caminhões pelas ruas e tal. Então, ou ele usa sempre o mesmo, ou ele tem um lugar especial para o sapato ao chegar em casa, ou tira os sapatos e entra descalço e deixa o sapato em um lugar específico e vai direto tomar banho, sem contato. E são coisas que, claro, algumas pessoas vão continuar trabalhando, os policiais, os bombeiros, os profissionais de saúde, aqueles que trabalham com logística, né? A gente não vai tirar todo mundo, né? Aqueles que podem. Sim. Temos outra questão, da Arlete Mary. Ela diz o seguinte: por quanto tempo, de fato, esse período de afastamento social deve durar para ser eficiente? Uma pergunta bem ampla. É uma pergunta que não tem resposta, né? O que a gente tem é um exemplo dos outros países. E nesse momento estão pensando em torno de 15 dias até 4 semanas. Mas veja que na China o pico subiu e caiu em 3 meses. Então, nós podemos viver e reviver esses momentos até o final do inverno. Nós vamos entrar no outono,
e aí a gente pode misturar o corona com outros tipos de doenças respiratórias, né? E a gente vai torcer para a primavera chegar rápido. Então, nesse período de agora até o final de agosto, início de setembro, pode ser que a gente tenha que fazer mais vezes a mesma coisa, né? E imagino que agora a gente deve cumprir esses 15 dias, 21 dias, nós vamos voltar. Você sabe, Jota, o que vai acontecer quando todo mundo voltar ao trabalho em maio. Então a gente pode ter um aumento de casos, depois a gente pode ter uma nova quarentena. Essa resposta não está dada. Nós vamos viver isso para saber. Tomara que as pessoas fiquem imunes rapidamente, né? Que a gente tome cuidado com as outras doenças também, para a gente vencer isso. Nós já temos exemplos de outros países, então nós estamos na vantagem. A gente está observando, vamos lá, você já ouviu a história do boi de piranha, não? Não, não conheço. Não é a mesma coisa que está acontecendo, mas quando você vai atravessar um rio que é cheio de piranhas, normalmente você manda o primeiro boi, e esse aí vai morrer, certo? E depois que as piranhas estão alimentadas, aí você passa com todos os outros. Não é exatamente isso, mas nós temos a China, a Itália, a Espanha na nossa frente. A gente pode ir observando o que está acontecendo com eles, e o que eles estão fazendo que está dando certo, o que não está dando certo, para que quando chegar na nossa vez, nas semanas seguintes, a gente saiba melhor o que fazer. Considerando as diferenças sociais que nós já comentamos aqui, né? Que a gente realmente tem, nós não somos totalmente iguais à Itália, à Espanha e à China. O quanto que temos que ser lúdico e criativo, né, Eduardo, frente a essa situação toda. Acredito, tanto você como eu e outros brasileiros têm se modificado a forma de trabalhar. Reuniões online, algo que me chama muita atenção, e eu tenho observado isso na minha rotina agora dentro de casa, com mais prontidão, é que eu estou trabalhando muito. Muito mais do que antes, sabe? Olha, todas as pessoas talvez não estejam pensando nisso, mas o impacto econômico deve ser grande também, viu, Jota? Então é bom aproveitar esse momento para estudar como vai ser a vida do ponto de vista econômico depois. Com que você, se você tem um negócio, como que você vai se preparar, como é que você está se preparando para o período que vem depois de tudo isso? Porque, é claro, você imagina que tem muita gente que vai voltar e que vai vender com preços muito baixos, nós vamos aumentar muita concorrência entre as pessoas, muitas pessoas já estão perdendo emprego, e a gente tem que começar a se reinventar. Então também é um tempo para refletir com coragem, sem medo, né? Sobre o que nós vamos fazer depois que tudo isso passar. Sim, quando eu chamo a atenção do quanto que somos lúdicos e criativos, é esse movimento de reinvenção, que na maioria das vezes a gente associa a criatividade de um dom celestial. Não, é o fato de você se modificar, ressignificar as situações que estão postas. É criar outras alternativas frente ao desafio, entende? Isso é ser criativo. E aí eu vejo o quanto que nós estamos sendo criativos. Professores, nesse momento, que tinham as suas turmas, estão dando videoaulas. Eu sigo algumas páginas no meu próprio Face, onde vejo professores trazendo um pouco do chão da sala de aula, mesmo acontecendo na sua casa, de modos diferentes de se aprender, de se estabelecer, e ter também estabelecer a própria organização emocional, entende? Isso. E eu acho que toda essa situação posta está servindo de uma grande lição para a gente perceber o quanto que a vida humana depende do outro, sabe? A gente fala muito em inclusão, fala muito em direitos humanos, e aí vem todas essas questões à tona nesse momento, do quanto que a reciprocidade, a solidariedade, a gente tem visto pessoas como pessoas acima de 60 anos não podem sair de casa, e aí talvez quem mora em apartamento tem aquela sacada, poxa, vou deixar meu contato para poder ajudar essa pessoa, e vem todo esse movimento à tona. É uma grande aprendizagem para todos nós, né, Eduardo? Sim, nós teremos depois disso, acho que professores melhores, profissionais de saúde melhores, porque diante das dificuldades é onde nascem mais ideias, né, e as pessoas se reinventam.
E também é uma boa oportunidade para a gente, você falou sobre inclusão, da gente deixar o discurso de lado, né? Não deixar de lado, mas executar o discurso, porque, na verdade, a gente tem que viver o que a gente fala. E aí, quando o governo, ou mesmo associações profissionais, falam bastante sobre temas como inclusão, ou mesmo saúde, né? Agora é hora de viver. De viver o que a gente fala, o que a gente programa na teoria, é hora de fazer acontecer de verdade agora. É hora por isso que eu estou dizendo, é hora daqueles que são soldados partirem para a luta. Aquele terceiro grupo de pessoas que, sem medo, mas com responsabilidade, precisam enfrentar a situação. Verdade, Eduardo. Olha, nosso bate-papo, né? O Tira Dúvida já está chegando ao fim. E aí eu gostaria de passar a bola para você. Qual é a mensagem como doutor, olha só que espetáculo, doutor em saúde pública, você poderia dar como alerta a toda a população brasileira? Olha, o que eu quero deixar como alerta é que as pessoas ouçam e leiam de fontes fidedignas aquilo que está acontecendo e sigam as instruções. É uma coisa racional mesmo. Ouçam de fontes fidedignas. Fontes fidedignas não são aqueles grupos do WhatsApp, aqueles grupos do Facebook. Fontes fidedignas sobre o que está acontecendo, compare com os outros países e tome as decisões de acordo com o que os nossos governantes superiores, entidades e aquelas que representam, né, o Ministério da Saúde, estão dizendo, levando a sério tudo isso. Nós já passamos por outras coisas, em outros momentos, nós já vencemos outras epidemias de coisas piores do que essa, e eu tenho certeza que nós vamos passar por mais uma, com vitória mais uma vez. Obrigado, Eduardo, por esse contato, o contato virtual do Pedro unir essas duas forças, sabe? Duas pessoas, eu aqui no Rio, você em São Paulo, para ajudar toda essa população que está nos ouvindo nesse momento. Eu que agradeço pela sua disponibilidade. Valeu, muito obrigado. Se por acaso ficar disponível o vídeo, a gravação, você coloca para mim, por favor, tá bom? Aviso sim. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês que estão também nos assistindo. Muito obrigado. Tá joia, um abraço.